Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de projetos para marketing digital. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas. Estou aqui hoje para aprendermos mais sobre gestão ágil de projetos e o mindset ágil. São todos esses pontos importantíssimos que nós vamos aprofundar e conhecer mais durante a nossa aula de hoje. Eu, professora Natália, estarei aqui para ajudá-la nesse momento aqui que nós estamos startando o conhecimento de projetos, estamos indo além do conceito, conhecendo mais o momento atual dos projetos, esse mindset ágil, que é extremamente importante para nós conhecermos todos os seus conceitos, todos os seus fundamentos e a importância na atualidade destes conceitos, inclusive no mundo extremamente globalizado que nós vivenciamos. Bom, me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas, sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual. Então, eu sou voltada também para esse mundo mais digitalizado e sou mestra em gestão de organizações. Então, temos aqui todos esses aspectos unidos para a gente tecer aqui um conhecimento e uma aula muito interessante sobre estes aspectos. Então, indo ao nosso quadro, olha só sobre o que nós vamos conversar na aula de hoje. Nós estamos já na nossa segunda unidade de ensino e hoje nós vamos conversar sobre as competências da unidade, que será conhecer as metodologias da gestão de projetos. Então, um resuminho rápido aqui do que nós vamos conversar hoje durante a nossa aula será que nós temos hoje como enfoque gerenciar os projetos digitais de uma forma ágil. Então, nós vamos conhecer o mindset ágil, a gestão ágil e também ferramentas de gestão de projetos como o Scrum, que nós vamos falar bastante hoje. Palavras-chave, então, da nossa aula: gestão, projetos, metodologias, marketing e digital. Título da nossa teleaula, como a profa já havia dito para você: gestão ágil de projetos, mindset ágil. Seja bem-vindo, bem-vinda já à nossa segunda teleaula. Então, são todos esses pontos que nós vamos retratar hoje na nossa aula. E lembrando sempre, se você tiver dúvidas, indagações, professor, não tenho dúvida, mas quero trazer um exemplo para a aula. Fica à vontade, nem precisa pensar, só traz. É muito importante a participação de vocês nesse momento. A profa está aqui, ó, de olho no nosso chat, então manda que eu estou aqui vendo. Estou eu aqui nesse momento de olho, junto aqui com a mentoria da nossa tutoria, que está aqui nos acompanhando. Hoje é o tutor André aqui que está comigo. Então, manda aqui, pessoal, todas as suas colocações que a profa está vendo aqui, ok? Então, manda que faz muita diferença na nossa aula, no nosso conteúdo. Dúvidas, exemplos, colocações, vivências, fique à vontade, participe, ok? Então, continuando aqui o nosso quadro, hoje nós vamos refletir sobre uns pontos, o seguinte ponto, para contextualizar o nosso conhecimento. Por que em um projeto as nossas metodologias ágeis, elas devem ser implementadas dentro de uma organização? Será que elas fazem a diferença? Será que ela ajuda aqui a organização a buscar, a encontrar o seu alvo, a acertar em cheio aqui no nosso alvo? Será que ela faz essa diferença? Será que ela traz benefício, melhoria para uma organização? E é baseado neste aspecto que a gente vai pensar na nossa aula de hoje. Para isso, nós vamos tecer conhecimentos acerca do mindset ágil e essa forma de pensar mais ágil, mais rápida, mais globalizada, com muito mais tecnologia agregada, muito mais virtualizada, e vamos aprofundar nos conceitos de gestão ágil voltadas para os nossos projetos. Então, nós temos esses dois pontos importantes para retratar, tanto o mindset ágil quanto a gestão ágil aplicada aos projetos, que fazem toda a diferença e demonstram aí que as empresas do futuro, as empresas atuais, elas estão de olho no que está acontecendo no mercado e até mesmo nas metodologias que estão sendo utilizadas dentro da gestão dos seus projetos. Depois de toda essa modernidade que nós tivemos aqui, um gostinho desse início aprofundando nos projetos, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Fica de olho, esse é o futuro.
Introdução ao Manifesto Ágil. Para que nós possamos compreender melhor o mindset ágil, nós temos que entender de onde surgiu essa nomenclatura ágil, o porquê disso, qual é a finalidade. Primeiramente, é interessante nós refletirmos sobre mindset. Mindset é como se fosse uma reprogramação mental, é uma forma de pensar. O mindset ágil, ele é voltado para a tomada de decisões muito mais concisas, eficientes em menos tempo. Então, o mindset ágil, ele traz aí uma nova forma de pensar. E isso tem sido ali absorvido, vamos dizer assim, pelas indústrias, pelas grandes empresas, pelas empresas de tecnologia, de serviços, as grandes indústrias, professora, todo mundo, para ver como é importante no mercado atual. Eu vou te explicar por quê. Mas para a gente compreender o porquê dessa metodologia ágil, esse mindset ágil, essa forma de pensar ágil, vamos conhecer o manifesto. Olha só no quadro. Para a gente dar o início, o start aqui, o pontapé inicial, a gente tem que entender um pouquinho sobre do que se trata, né, esse manifesto ágil que a gente tem conversado aqui. Esse manifesto, ele é o início. Para entender o conceito de ágil, do que é ágil, metodologias ágeis, melhor dizendo, é necessário resgatar o seu surgimento a partir de uma perspectiva histórica. Por quê? Porque na história a gente vê a evolução, um avanço de um determinado conceito. Então eu sei que um conceito como aqui da nossa metodologia ágil, na década de 90, ele evoluiu e hoje nós já estamos aí em meados, né, dos anos 2000, 2020, ano icônico, não é mesmo? Nós vivenciamos coisas nunca imagináveis. Então é nesse contexto que nós vemos um grande avanço desde a fundação deste conceito. Por isso que é importante entender o início, a história e ver como a evolução aconteceu para a gente entender o porquê estamos aqui hoje. Isso faz muita diferença. E você vê que não só as metodologias evoluíram, elas evoluíram por uma necessidade, porque a sociedade evoluiu e os consumidores evoluíram e as empresas, a gestão dos projetos está de olho no que está acontecendo no mercado, de olho nos avanços tecnológicos, de olho no consumo e nos hábitos diferenciados dos consumidores, porque o que engorda o boi é o olho do dono. Então, para os grandes empresários, para os pequenos empresários, é importante saber o que está acontecendo no mercado para valorizar ali o que eles têm, o que eles estão construindo. Professor, e como eu trago isso para o meu dia a dia, para a minha vida? Esses conceitos são extremamente aplicáveis em qualquer tipo de negócio que você tenha ou que você vá trabalhar, porque ele é tão necessário, tão essencial, que ele engloba ali um universo que ele está emergindo, cada vez mais se tornando algo grandioso, que é o do mundo digital, que é do mundo virtualizado, que são as redes sociais, os grandes e-commerce, os pequenos e-commerce, as pessoas que estão fazendo vendas pela internet, as pessoas que estão empreendendo digitalmente, e a metodologia ágil se aloca nisso. Vamos conhecer então melhor? Olha no quadro. Então foi lá em meados de 90, ou época boa, quem lembra aí dos anos 90? Em meados da década de 90, organizações, consultores e outros profissionais passaram a questionar os métodos de desenvolvimento de produtos e também de softwares. E novos modelos foram concebidos a partir da combinação de práticas inovadoras e tradicionais, ou seja, as coisas aqui começaram a mudar. Começaram a ter softwares mais modernos que ajudassem mais as indústrias e as empresas. Então, nesse contexto, a gente tem que equipes pequenas, multidisciplinares, de várias disciplinas, muito organizadas, que elas mesmas se organizam, elas criam uma relação estreita, porque elas são equipes pequenas. Então, além dessa relação ser estreita e colaborativa entre o time de desenvolvimento e os stakeholders, que é o público estratégico, são todos os interessados ali em conjunto, o que acontece? Tem equipe pequena, consigo ter uma relação estreita entre o time de desenvolvimento e o stakeholder do negócio, entregas frequentes, entregas de valor, novas formas de criar e de validar os códigos que estão ali no centro da nossa nova forma de trabalhar, e isso foi se popularizando.
Ou seja, era uma equipe pequenininha ali, pequenas equipes multidisciplinares, pode ser que tenha cada um de um setor ou então em um software. Tem um engenheiro mecatrônico, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro voltado ali para a parte de TI, não é mesmo? Desenvolvimento da inteligência dentro ali daquele contexto, um matemático, tenho aqui uma pessoa, um pessoal do marketing que entende muito do mercado, todos trabalhando em conjunto. O que acontece? É uma relação estreita e eles têm mais entrega, eles ofertam mais para a empresa. E são ofertas sempre com valor. Isso faz toda a diferença. Retomando. Então não existia um método central e as equipes criavam o seu método a partir desse novo mindset. Ou seja, uma equipe menor, muito alinhada, multidisciplinar, que se organizava sozinha e que entregava valor. Então, interessados em identificar semelhanças e diferenças entre esses métodos que estavam sendo utilizados, 17 profissionais de tecnologia se reuniram numa estação de esqui lá nos Estados Unidos em 2001, na Snowbird, no estado de Utah. Então, esse encontro ele resultou num manifesto. Criaram ali uma declaração, um manifesto para o desenvolvimento de software ágil, mais prático, mais rápido, que entregava valor, ou também o nosso manifesto ágil, Agile Manifesto, em inglês, que tinha o objetivo ali de fundamentar, foi a base, pessoal, dos valores e dos princípios da metodologia ágil. E Cunha tem domínio sobre o termo ágil, como referência para esse mindset, ou seja, muito organizado, entrega de valor e rapidez. Então, existem 4 pilares no nosso manifesto ágil. Indivíduos e interações a respeito de processos e ferramentas, colaboração com o cliente a respeito da negociação de contrato, respostas a mudanças a partir de um plano e, por fim, software que trabalha a partir de uma documentação completa. Então, é importante que você não confunda o mindset ágil com as metodologias ágeis, porque as metodologias são as convenções que uma equipe ela escolhe seguir de uma maneira que segue os valores e os princípios ágeis. Então, o mindset é a forma de pensar. A metodologia ágil é uma convenção, é uma escolha ali dos valores que a empresa deseja seguir. Então, não existem metodologias ágeis que vão se encaixar em todos os contextos perfeitamente. Por isso, a gente tem que adaptar para que o nosso trabalho tenha resultados esperados e que sejam positivos. O mais importante é se guiar pelos valores e pelos princípios contidos lá no nosso manifesto. Então, entre as ferramentas ágeis que nós temos, as mais utilizadas são o Lean Development, que é o desenvolvimento Lean, que tem foco na eliminação de desperdício. Muito pessoal da indústria usa isso. Temos também o Scrum, onde o objetivo é enfatizar times criativos e adaptáveis para soluções de problemas complexos, muito utilizado na gestão e necessidade de pesquisa e desenvolvimento. E o Kanban, que se concentra na redução de prazos de entrega e quantidade de trabalho em andamento, utilizado em vários tipos de indústria e também na gestão das organizações. São todos esses pontos que a gente vai aprofundar e que nós vamos conhecer como eles devem ser aplicados em cada uma das indústrias, dos processos, dos projetos, das atividades, porque elas cabem e são bem-vindas sempre. Desenvolvimento ágil. O porquê que toda essa agilidade é importante dentro da organização, frente à administração, à gestão, tanto de empresas, quanto de projetos, quanto de produtos físicos ou digitais, serviços físicos ou digitais. Por que isso é tão necessário na atualidade? Por que nós temos que ter domínio sobre esse conhecimento? Para que você possa entender melhor essas metodologias ágeis que estão sendo implementadas, guiadas, tanto pelo mindset ágil quanto pelo manifesto ágil, é importante que você compreenda os princípios e valores descritos no manifesto, que se tornou em uma forma de pensar, no mindset ágil, e que foi discorrido para ações, que são ali as nossas metodologias ágeis.
Então, todo esse contexto é necessário que você compreenda, porque nós devemos entender o quanto as coisas mudaram. Hoje, na atualidade, o mundo é extremamente globalizado e nós vivemos uma cultura capitalista. Então, nós temos muita procura, muita oferta, muita demanda no mercado. Nós temos, devido à globalização, muita concorrência, concorrência acirrada, facilidade para fazer negócio, facilidade nas comunicações, provindas do avanço tecnológico que nós temos hoje, a nossa internet, tão querida e amada, não é mesmo? Na qual as pessoas fazem negócios, se divertem, têm acesso a entretenimento, têm acesso ali a streamings, né, como Netflix, por exemplo, de vídeos, de séries, né, para você maratonar. Ou seja, hoje nós temos muito acesso a muitas coisas. Tanto isso impacta na nossa vida como consumidor, quanto também na vida como gestor, como profissional, porque isso impacta, isso chega até nós. E como que a gente faz, professora, a gestão de tudo isso, sendo que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e é tudo tão rápido e tão constante? O que eu faço? Trabalho metodologias ágeis. Com certeza você vai conseguir fazer uma boa gestão de todos esses contextos e conceitos tão inovadores e tão rápidos, ágeis. É através das metodologias que você vai ter equipes que estão muito bem alinhadas, muito organizadas e que conseguem ter mais entregas de valor. Para isso, ela tem que utilizar as ferramentas adequadas, metodologias adequadas. Para isso, eu te trago algumas aqui, olha só. Aqui, para a gente conhecer e compreender a aplicação das metodologias, nós vamos então entender o desenvolvimento ágil dentro deste contexto. Para quê? Para que as coisas possam ser mais facilitadas e a gente compreender melhor. Então aqui eu trago alguns exemplos de ferramentas que podem nos ajudar, que foram destacadas aqui pela Agile Alliance. Então, para a gente começar, nós temos a definição das personas. O que seriam as personas? As personas, elas são como ali um consumidor fictício. Ele é algo construído, ele é algo formado, é uma figura. Mas essa figura, ela é ali a descrição dos hábitos dos seus consumidores. Então, o que você fez? Você foi pesquisar. Você pesquisou os seus consumidores, entendeu os hábitos, a faixa etária, o sexo, a questão da renda. Você avaliou todos os aspectos dos seus consumidores e você criou um avatar. E essa é o que a gente chama de persona. É uma figura que todas as características dessa persona são as principais do seu público-alvo. Por exemplo, o meu público-alvo, ele tem preferência por comprar artigos mais modernos, mais tecnológicos. Então, eles gostam sempre, por exemplo, dos últimos modelos de telefone celular. Eles gostam de sempre estar envolvidos com tecnologia, com softwares modernos. Tem a idade aí entre 25 e 35 anos. Geralmente são mais homens. Enfim, exemplos, tá, pessoal? Então, a persona, ela pode ser essa figura masculina, que tem ali de 25 a 35 anos, que gosta de coisas modernas, que busca ali sempre acessibilidade, inovação dentro da internet. Você pode dar até um nome para essa persona. Você pode colocar, por exemplo, Ricardo. Um exemplo, tá, pessoal? Você pode dar um nome a essa persona. Então, ela é a figura, ela é o avatar que figura todo o seu público-alvo. Como também poderia ser a Marina, poderia ser a Carla, poderia ser o Renan. Enfim, é conforme o seu público-alvo que você constrói essa persona e entende melhor. Dando sequência, olha só. Temos também a história de usuário. Então é como se fosse uma user stories. Até mesmo lembrando em alguns aspectos o storytelling, né? Quando você cria ali uma memória para esse usuário, uma memória de compra, né? Você entende toda a roteirização, você entende todo o histórico, todos os hábitos e você cria uma história de usuário, como se ele tivesse ali um histórico. Sabe, histórico de computador? Como se tivesse o histórico do usuário, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, como que ele vem consumindo ao longo dos anos. Então você cria aí todo o contexto para entender o seu usuário, saber como ele se comporta nas suas plataformas de compra, o que ele gosta e o que pode alcançá-lo, seja emocionalmente, para você promover algo, para você
entender melhor seu consumidor. Depois a gente tem também o Daily Meeting, que são as reuniões diárias. Esse Daily Meeting ele é muito utilizado em algumas ferramentas, como até mesmo no Scrum. Essas reuniões dentro das ferramentas, elas são reuniões rápidas, práticas. São reuniões que você explica o que foi feito e o que tem que ser feito. É muito papo, sabe? Bem rapidinha. Geralmente 15 minutinhos. Ai, professora, 15 minutos não dá para discutir nada. Eu sei. Depende do assunto, depende do contexto da reunião. A Daily Meeting, ela tem a característica de ser mais rápida, porque ela é só Sabe aquele toma nota? Só para você estar ciente, ou seja, eu tenho aqui as minhas atividades e a minha equipe está fazendo. Cheguei lá no Daily Meeting. Então, Natália, tem entregue as atividades? Olha, a atividade A e B já estão em andamento e a C já está terminando. Nós vamos entregar ela amanhã à tarde. Ótimo, pronto, a parte da Natália já foi entregue. Por isso que ela é rapidinha, ela é só uma prestação de contas, ok? Continuando. Desenvolvimento incremental. O desenvolvimento incremental, nós temos também na sequência o iterativo. Então, o incremental funciona como? Por exemplo, você vai desenvolver um software e daí depois você tem alguns incrementos. Então, pode ser um novo pacote que é ali alinhado àquele software. Então, as melhorias vêm depois por outros complementos. Já o iterativo, ele é como se fosse uma melhoria contínua. É como se fosse sempre uma versão total, só que mais atualizada, que meio que exclui a antiga, fica só aquela iterativa. Então ela trabalha nessa melhoria contínua. E o incremental são pacotes que incrementam o que já existe, certo? Retomando. Logo na sequência temos a equipe, que sempre deve ser alinhada, autogerida, muito multidisciplinar e bem focada. E também a retrospectiva do marco, que a gente chama de Milestone Retrospective. Essa retrospectiva é quando você vai retomando ali hábitos, consumo, entendimento, desde lá do início para você entender todo o contexto. Então, o desenvolvimento ágil, ele é baseado na consultoria PwC, que divulgou em 2017 os resultados da pesquisa realizada com 2.216 executivos de vários países, no qual o crescimento de receitas e lucratividade estavam associadas diretamente à utilização de metodologias ágeis. Olha que legal! E entre as companhias com melhor resultado, 22% dos respondentes alegavam trabalhar com ágil em projetos não relacionados à tecnologia, ou seja, vai além do virtual. Então, no Brasil, muitas empresas têm se apropriado dessa mentalidade para ganhar muito mais velocidade, inclusive para tomar decisões estratégicas. E elas estão sendo inspiradas pelas startups, grandes companhias que adotam métodos ágeis, ousando apostar em equipes multidisciplinares em projetos, rompendo ali os silos do conhecimento, só ali na caixinha, inerente à departamentalização da empresa, ou seja, hoje as coisas estão muito mais abertas, as pessoas conversam mais e se entendem melhor dentro aí desse contexto. Gestão ágil, como ela funciona, porque é tão importante aí para nós dentro deste aspecto. Indo ao nosso quadro. Então, para a gente começar a conversar sobre a gestão ágil, é importante que nós entendamos aí alguns aspectos importantes dela. Então, olha só. Aqui, entre os primeiros casos, os casos pioneiros aí que nós tivemos acesso, também está a questão da produção enxuta, que muitas vezes é vista como Lean, o pensamento Lean. A produção enxuta, ela teve seus precursores, que foi o Taiichi Ohno e também o Shigeo Shingo, lá na Toyota. A gênese, o início do pensamento enxuto, bem clean, bem eficiente, bem básico, deixando só aquilo que era essencial, ele alterou radicalmente a condução de cadeias de suprimentos e os sistemas de produção. O que ela fez então? Ela evitou o desperdício. Ela evitou que se perdessem ali matéria-prima, que se perdesse tempo, que se perdesse dinheiro dentro do processo.
Então ela foi, a gente não precisa de tanta matéria-prima assim, porque a gente só consegue fazer isso, essa matéria-prima pode estragar, um exemplo, tá, pessoal? Então o que aconteceu? Foi se calculando a matéria-prima exata para ser utilizada, os melhores tempos, os melhores movimentos, como aquilo ia ser ali mais enxuto, mais básico, mais clean, sendo feito apenas o necessário, o essencial para entregar um bom produto. Nada de ficar ali perdendo matéria-prima, perdendo tempo, perdendo dinheiro da empresa, gastando dinheiro com estoque que não era necessário, foi fazendo ali o essencial, ok? Retomando então. O aproveitamento do conhecimento e da criatividade de cada colaborador, de cada funcionário, a redução dos tamanhos dos lotes, dos barracões, por exemplo, que não precisava de tanto armazenamento, de tanto estoque, que estoque é dinheiro, estoque gasta dinheiro, viu, pessoal? É dinheiro preso, melhor dizendo. A produção do tipo just in time, o controle ali do estoque, a aceleração do tempo de ciclo. Então, são todos esses princípios que baseia-se o pensamento lean, o pensamento enxuto. Então, o empreendedor norte-americano, o Eric Ries, ele foi residente ali da Harvard Business School, ele adaptou o pensamento lean, enxuto, e conceituou o modelo de startup enxuta. Startup, esse modelo de organizações de empresas que tem aí nascido na atualidade. Então, o modelo concebido por Ries, ele defende uma mudança de mindset, de forma de pensar, na esfera dos negócios, voltada ali para a eliminação de fonte de desperdício. Acabou o desperdício, vamos fechar aí essa goteira. Então, esse pensamento, ele trouxe para o empreendedorismo, em aprendizagens ali validadas. Então, para ele, o pensamento enxuto define valor como algo que proporciona valor ao cliente. Todo o resto é desperdício para ele. Então, para mitigar, para diminuir todos aí estes riscos que foram comprovados, a startup enxuta, ela propõe uma nova forma ali de avaliar o progresso, de uma maneira bem diferente, que a gente chama de aprendizagem validada. Então, a gente tem que validar o que está acontecendo. Isso requer, de um lado, o envolvimento direto do consumidor. Então, a aprendizagem validada, ela é baseada, respaldada por dados empíricos que a gente vai coletar dos nossos clientes. E, de outro lado, a interação muito rápida entre os membros envolvidos no projeto para a gente conseguir corrigir as rotas caso necessário, como Ries comenta, ajustar o motor. Então, o primeiro passo que nós temos aqui nesse contexto, proposto por Ries, é decompor o projeto em duas partes. A primeira é a hipótese de valor, a segunda, hipótese de crescimento. A hipótese de valor, ela testa se o produto ou serviço de fato vai fornecer valor aos clientes no momento que eles estão usando, utilizando. Já a hipótese de crescimento consiste em testar com novos clientes como novos clientes descobrirão o produto ou serviço, como eles vão ter acesso, porque isso eu cresço, nisso eu crio valor. Então, experimentos são a forma de se obter indicadores mais exatos para validar ambas as hipóteses. E aí a gente tem uma aprendizagem validada. Então, as hipóteses são sobre criar valor e hipótese de crescimento, para a empresa crescer. A hipótese de valor é como o meu cliente vai ver valor no meu produto na hora que ele for usar. Seja um celular novo, seja uma câmera fotográfica, seja uma caneta moderna, seja qualquer tipo de produto que você coloque no mercado. E também a hipótese de crescimento. Como o meu consumidor vai me conhecer? Vai chegar até mim? São todos esses aspectos que a gente tem que conhecer para que isso aconteça no mercado, sempre sendo de uma maneira enxuta, porque segundo o Eric Ries, a gente cria valor. Todo o resto é desperdício. Então vamos cuidar, porque a gente sabe que dinheiro não dá em árvore, muito menos o tempo. Nesse momento eu trago uma atividade muito interessante para a gente compreender as metodologias ágeis provindas aí de todo o mindset ágil
delineado inicialmente, não é mesmo, lá no nosso Manifesto Ágil. Então, todos esses aspectos eu tenho que entender porque eles são aplicados hoje na gestão das organizações, tornando tudo muito mais rápido, muito mais eficiente, entregando mais valor e eliminando desperdícios. Por que tudo isso é importante, professora? Porque a gente vive num mundo muito globalizado, totalmente capitalizado e rápido. Então, para isso, a gestão tem que ser mais rápida ainda, não só no mundo virtual e digital da internet, mas também na gestão das empresas como um todo. Por isso, toda essa rapidez tem entrado no universo das organizações na gestão, inclusive na gestão dos projetos. Então, vamos entender melhor com essa atividade? Olha no quadro. Aqui eu tenho esses aspectos interessantes para a gente entender melhor como vai funcionar. Então, vamos lá. Você tem um desafio pela frente. Mostrar ao gestor da área de projetos digitais, professora, projetos digitais de uma varejista tradicional, que o mindset ágil pode sim contribuir para a vantagem competitiva da empresa. Então, uma transformação digital vai ser inevitável, porque a gente sabe que as empresas têm que se adaptar ao mundo atual, não é mesmo? Então, uma vez que o objetivo da organização era se tornar multicanal, e estreitar o relacionamento com os clientes. Então, ela é uma varejista tradicional, ou seja, vende ali produtos no varejo como qualquer outra empresa. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Ela está ali trabalhando, vendendo seus produtos e ela quer ter mais canais de venda. Então, por exemplo, se ela for uma loja física, ela pode ter mais um canal de venda entrando no digital, nos meios digitais. Então, ela pode ter a loja física e um e-commerce, a sua loja virtual. Então, são todos esses pontos que a gente pode analisar e você já vai ali mostrando como o mindset ágil ele é maravilhoso e pode ser muito bem aplicado em qualquer tipo de empresa, independente do setor, independente do porte, certo? Retomando então, vamos continuar. Então, a morosidade, a demora decorrente da estrutura hierarquizada, da burocracia interna dessa empresa, que ela é mais tradicional, deixa o processo muito lento. E a concepção e o desenvolvimento de 2 novos canais importantes de vendas está demorando demais. Um é um e-commerce e outro é um aplicativo, além de integrar tudo ali numa estrutura on e offline de atendimento ao consumidor. Então, são várias coisas para compreender e trazer para esse varejo mais tradicional. E aí você se pergunta, como dar os primeiros passos para vencer esses entraves? Então, é fato aqui que o dinamismo e a agilidade dos projetos digitais, ele tem ali outra dinâmica de trabalho, que não é a dinâmica tradicional, porque é tudo muito rápido. Então, os colaboradores sempre têm que estar atentos e muito alinhados. Então, as metodologias ágeis, elas estavam mais afinadas com essa dinâmica do que com a gestão de projetos tradicional. Então, a gente tem que modernizar as coisas. Trata-se, então, de uma mudança de cultura. Não é um processo de trabalho apenas, mas uma cultura de trabalho, uma cultura organizacional. Então, você é muito realista e você sabe que a mudança de mindset, de forma de pensar, não acontece do dia para a noite. Para criar uma cultura organizacional pode demorar anos. Mas o gestor da área de projetos digitais poderia sim se tornar um agente dessa transformação. Olha que legal, vai construir história dentro dessa empresa. Então, você compilou, nesse momento, uma série de cases de mercado, você trouxe informação, você foi buscar ali como eles poderiam fazer. Então, você apresentou a ele como organizações que operavam da mesma forma que a varejista opera hoje, conseguiram crescer, transpor barreiras internas e instituir uma nova forma de trabalho, tendo como agente de transformação seus núcleos digitais de tecnologia. O que ele fez? O que você fez aqui, melhor dizendo? Você viu que a empresa ela era tradicional e que é bom ser tradicional, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas a empresa ela tem que se modernizar e acompanhar o mercado. Então, começar a trazer um mindset ágil, metodologias ágeis, novos canais de distribuição, você vai fazer o quê? Se manter no mercado e ainda alcançar novos públicos. O que é muito interessante, porque demonstra que a empresa está atenta, está se adaptando ao mercado atual. Porque o mercado atual, as pessoas estão ligadas, no digital. Então, vai fazer vou comprar um tênis. Vou dar uma olhadinha aqui.
Vou comprar tal coisa, vou dar uma olhadinha aqui, vou ver um site de compra, como que funciona. Vamos aprender. Ou seja, todas as gerações estão vindo para o digital. Elas estão com o olho no digital. Sabe muitas vezes quando você está num lugar, ali você vai reparando, às vezes a gente bate o olho, vai reparando, a maioria do pessoal aqui, ó. Ou seja, a atenção está aqui. Então é importante trazer a sua empresa para cá, ok? Então são todos esses pontos importantes. Que essa varejista pode se posicionar melhor no mercado e ter mais oportunidades. Retomando. Então, uma vez convencido o seu cliente dessas vantagens do ágil, era importante mostrar a ele quais valores e princípios são contidos no manifesto ágil. Então, era importante ouvir a sua percepção quanto a esses valores e princípios e quais seriam ali possíveis dificuldades para transmitir isso para o seu time. Então, com base nas necessidades do cliente, a sua sugestão para iniciar um projeto digital com mindset ágil era criar 2 esquadrões, os chamados squads de trabalho. Equipes multidisciplinares de vários setores, dedicadas a resolver um único problema, resolver bem feito, de preferência bem rápido. Então, o primeiro squad ele estaria voltado para o desenvolvimento de um canal de vendas online, priorizando o e-commerce em detrimento do aplicativo, focaria no e-commerce. E o segundo squad, o esquadrão, estaria voltado para a redefinição e integração da estrutura de atendimento ao cliente. Então, nesse momento, vão se focar no e-commerce e no cliente. Então, os 2 squads vão trabalhar com definição de personas, histórias de usuário, reuniões diárias e retrospectivas semanais para saber o que está acontecendo dentro do projeto. Então, aqui a gente viu toda essa atividade e os nossos conceitos na prática. Nesse momento, eu deixo aqui uma interação para você refletir e trazer suas colaborações aqui durante a nossa aula. Então, olha só no quadro. Por que o Manifesto Ágil foi um divisor de águas para a gestão de projetos nas empresas? O que trouxe de diferente? O que foi ali valoroso para as organizações da atualidade? Um minutinho, eu já retorno. Participe! Então, retomando aqui do nosso momento de interação, olha só a pergunta que a profa trouxe aqui. Por que o Manifesto Ágil foi um divisor de águas, né? Algo que realmente trouxe ali um rompante, uma divisão para a gestão de projetos nas empresas. Porque nós vimos que ele traz princípios e valores voltados aí para a interação rápida, com entrega de valor agregado, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais enxuta, muito mais multidisciplinar, com pequenas equipes e que trazem sempre valor para a empresa, que acarreta vantagem competitiva, traz melhores resultados dentro dos projetos e acaba modernizando uma organização.
Manifesto ágil? Muito obrigada. Curva de adoção. Professor, o que é isso? Fique tranquila, a prof vai te explicar. Essa curva de adoção é muito utilizada dentro ali das metodologias ágeis e nós temos que entender como funciona, porque elas nos trazem um entendimento, uma facilidade, uma melhor compreensão daquilo que nós estamos pensando, planejando, monitorando, verificando e faz as coisas serem muito mais ágeis. Olha só no quadro. Aqui nós temos a nossa curva de adoção. O que é essa curva, profa? Vamos lá entender o que é essa curva. Os adotantes iniciais mencionados por Eric Ries, que foi um dos precursores aí da metodologia enxuta voltada para startups, ele pensou nos adotantes iniciais, chamados de Early Adopters. Professor, adotante inicial, exato, Early Adopter. Pessoal, é importante você saber que nos projetos para o marketing digital nós temos muitas ferramentas e metodologias ágeis que são de origem norte-americana, ou até mesmo algumas europeias, mas a maioria é norte-americana. Então nós temos muitos nomes, terminologias que são em inglês. Mas não se assuste, a professora sempre vai trazer a metodologia em inglês, uma tradução ao pé da letra e também o significado dela, para quando eu falar de novo, você já saber do que se trata. Não se assusta, não é um bicho de 7 cabeças, são só umas palavras em outra língua que a gente vai dominar facinho, porque nós damos conta, certo? Então agora a gente vai conhecer mais uma terminologia, mas não se assusta, são os Early Adopters, ok? Retomando então. São os adotantes iniciais. Ele constitui um dos 5 públicos identificados pelo professor de psicologia Everett Rogers, lá em 62, já faz um tempinho. Ele conceituou a curva de adoção de produtos e de tecnologias, também conhecida como Lei da Difusão da Inovação. Nossa, professora, que nome grande. Exato, por isso que eles chamam de curva de adoção. Ela primeiramente foi conhecida como Lei da Difusão da Inovação. Então a gente vai entender melhor como ela funciona e onde estão aí os Early Adopters, adotantes iniciais, nesse contexto. Temos mais alguns termos aqui. Nós temos os inovadores, innovators, a maioria inicial, early majority, maioria tardia, late majority, e os retardatários, laggards. Não se assusta, tá, pessoal, com os termos, é porque é uma ferramenta, como a gente chama, né, gringa, ela é de fora, então, mas não precisa se assustar, ok? São só os termos que eu vou te explicar cada um deles. São esses públicos aqui que nós temos a nossa curva de adoção. Então, cada um desses públicos, além dos nossos early adopters, que nós vimos primeiramente, os adotantes iniciais, nós temos mais esses 4 aqui, beleza? Então, cada público ele tem um comportamento de consumo de produtos diferente. Então, ele consome ali o produto ou o serviço, cada um de uma maneira específica. Então, o que acontece aqui? O impacto, o que impacta aqui nessa diferença de consumo de cada um desses públicos é o tempo em que esse consumo ocorre, tendo em vista a cadeia de lançamento do que é ofertado ali, seja um produto ou um serviço. Aqui vocês vão entender melhor como funciona. Então, a gente tem aqui a curva de adoção, ou também chamada de ciclo de adoção da inovação. Em inglês, Innovation Adoption Life Cycle. Professor, eu tenho que falar no inglês? Não, é a curva de adoção, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. E também não precisa ficar com vergonha na hora de falar, não. Porque a gente está aprendendo sempre melhoria contínua. Se é algum termo que você fala, fala no português, não tem problema nenhum. Ou explica ali o conceito, tudo bem. Não precisa parar de pensar, nem parar de fazer, porque a gente está com dificuldade ali numa palavrinha. A gente vai se adaptando e vai aprendendo. Não conseguiu ali sair o inglês? Fala em português, não tem problema nenhum. Vamos continuar? Olha só, então, vamos aprender. Aqui a gente entende a curva de adoção de determinado produto, por exemplo. Então, primeiro, a gente vai ter aqui os
inovadores. Às vezes alguém quer experimentar primeiro aquele produto, quer experimentar esse produto. E daí ele vai experimentar. Depois a gente já tem o Early Adopters, que são os adotantes iniciais. Que experimentou, gostou e está usando. Adotou primeiro, adotante inicial. Depois tem a maioria inicial. O produto está bombando, ó, crescendo ali o consumo. Então é a Early Majority, a maioria inicial. Depois, o pessoal já viu que está famoso, todo mundo falando, ai, que é isso? Não estou conhecendo. Daí vai aqui as outras pessoas que ainda não conhecem também usar. Não é ali no primeiro momento, mas quer usar, quer experimentar também. Então a gente chama de maioria tardia, late majority. Quer usar, mas chega um pouquinho tarde. E depois os retardatários, os atrasadinhos, que a gente chama de laggards, que vão usando aqui já no finalzinho. Ou que é tão fiel àquele produto que usa do começo ao final. Então, temos características de cada público da curva de adoção. Os inovadores, os innovators, eles geralmente são 2,5% dos clientes totais, correm risco porque investem altos valores em inovação. Eles são os primeiros a chegar, os primeiros a adotar uma nova ferramenta, influenciam a evolução desse produto e buscam sempre inovações. Depois a gente tem os adotantes iniciais, que são os early adopters, que já é uma parcela maior dos clientes totais. São entusiastas, querem experimentar, sabem que está no começo, são financeiramente estáveis, são os primeiros ali a se fidelizarem a um produto, influenciam, porque quando eles têm uma boa experiência, eles vão ser parceiros de longo prazo. Depois a maioria inicial, 34% dos clientes totais, são ali pessoas, empresas que seguem tendências dos inovadores e dos early adopters. Ou seja, viu que o pessoal está usando? Opa, então eu também quero. Só adquire uma nova solução depois de consultar informações que legitimem sua eficácia. Daí tem a maioria tardia, também 34%. São empresas mais sérias, mais céticas em relação à inovação. Depois que todo mundo usou, daí que eles vão querer usar. Adotam essa nova solução depois de bem amadurecida e bem utilizada no mercado. Não são influenciados nem influenciadores. Usam quando tem vontade. E os retardatários, os mais atrasados, 16% dos clientes. É um perfil econômico mais baixo que dificulta ali consumir inovação no início e espera ali baixar o valor. Pessoas avessas à tecnologia, à inovação e que priorizam soluções mais tradicionais. E daí a gente tem o feedback para a gente construir, medir e aprender. Primeiro começa tendo uma ideia, a gente constrói algo. Dá origem ali a um produto ou serviço, depois mensura isso no mercado, coleta dados e aprende se aquilo é benéfico ou não neste contexto. Para isso, para entender melhor, a gente cria o MVP, que ele é considerando todo esse ciclo de feedback, o experimento para mensurar essa hipótese de valor e de crescimento é o nosso MVP, Produto Mínimo Viável. MVP porque ele vem do inglês, Minimum Viable Product. Então, o MVP é a versão do produto inicial, que permite uma volta completa do ciclo, construir, medir e aprender, que nós vimos no feedback, com o mínimo de esforço e o menor tempo de desenvolvimento. Para quê? Para a gente poder aplicar, entender e compreendê-lo melhor. Metodologias e práticas ágeis. Agora a gente vai conhecer o Scrum, que trabalha essa metodologia ágil, que nós conhecemos, que nós vamos aqui aplicar em contextos e metodologias muito modernas, eficientes, que trazem valor para as organizações. Então vamos conhecer o Scrum. Indo ao nosso quadro, agora nós vamos dar início a esse conceito tão importante aqui que nós temos. Por que a gente tem que entendê-lo melhor? Por que a gente tem que compreender cada um destes aspectos? Nesse momento, nós temos que ter a noção, a ciência de que essa tecnologia, ela é importante, essa metodologia, melhor dizendo, ela é importante, ela é valorosa para uma organização. Então, a gente tem sim que entender o porquê disso, quais são os andamentos e a valorização da utilização dessa metodologia, ou seja, os benefícios que ela trará. Então, nesse contexto aqui, nós vamos
compreender cada um dos aspectos. Então, para a gente entender melhor métodos e práticas ágil, a gente tem que entender que a mais utilizada é o Scrum. Olha só. Então, nós temos aqui, posteriormente, outras plataformas híbridas, outro tipo de Scrum, o Scrumban, também Kanban, o Kanban, melhor dizendo. Depois temos o desenvolvimento interativo, 3% não sabe, 2% foca ali no Lean Startup, mas a maioria da ferramenta mais utilizada pelas organizações, o porquê que ela é tão importante, o porquê que ela tem que ser usada é o Scrum. E é por isso que a gente vai conversar bastante sobre essa ferramenta, que embasa em metodologias ágeis extremamente importantes e que as organizações estão usando na atualidade. Por quê? Porque faz a diferença, não é verdade? Senão não ia ter tanta gente usando e colhendo os frutos e os benefícios que ela traz. Então a gente tem que, sempre estar de olho no mercado, ver o que está acontecendo e entender que essas ferramentas fazem muita diferença. Então, continuando, vamos conversar de Scrum. Olha só. Scrum, não tem problema. Fala ali da maneira que você se sentir mais confortável, ok? Então vamos lá, geralmente a gente fala Scrum, que foi criado pelo Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, nome diferente, né? Schwaber, em 93, para o desenvolvimento de softwares na indústria de tecnologia norte-americana. Então, o desenvolvimento das metodologias ágeis, elas estão muito voltadas para o desenvolvimento de softwares, de sistemas modernizados, muito práticos, rápidos, eficientes e que agregam valor em menos tempo para as organizações. Então, como a gente sabe que tempo custa dinheiro e ninguém tem tempo para perder, muito menos dinheiro para perder, é por isso que as nossas metodologias ágeis fazem toda a diferença no mundo globalizado que nós vivenciamos, certo? Economiza aí pra gente 2 fatores cruciais, tempo e dinheiro, certo? Retomando, vamos lá. Então, nas palavras do Sutherland, trata-se de uma mudança radical, pessoal, em relação às metodologias prescritivas, antigas, que vieram antes, e hierarquizadas, as mais antigas, mais burocráticas, que travavam mais, empregadas na gerência de projetos do passado. Então, não é uma coisa burocrática, hierarquizada, tem que passar por esse setor. Tá. 2 dias, por esse setor. 3 dias, por esse setor. Tá bom, vamos continuar. Não, foi seu tempo. O Scrum é assim, tem várias pessoas dos departamentos, porque a equipe é multivariada, tá ali na reunião, conversa. Tá ok se a gente fizer assim? Ok se a gente fizer assim? Tudo bem? Vamos colocar no cronograma, vamos planejar aqui? Beleza. Opa, então já tá decidido. Olha, quanto tempo deu? Super rápido. É assim que funciona na atualidade. A gente não tem tempo para perder. A gente pode perder negócio, pode perder cliente, pode perder dinheiro, pode perder tempo, perder ali, desgaste emocional, desgaste mental, físico, psicológico. Não. Para com isso. Vamos fazer tudo de uma forma muito mais eficiente, enxuta, entregando valor constante e com muito mais aproveitamento das coisas. Beleza? Vamos conhecer mais o Scrum. Ele não é um método ancorado numa teoria, mas ele é ancorado na observação, porque ele é baseado na vivência, na prática. Então, aqui, segundo Sutherland, ele coloca que analisei pesquisas realizadas ao longo de décadas e práticas que deram certo em empresas do mundo inteiro. Também examinei as melhores equipes dessas empresas. Ele observou durante anos para entender e trazer para a gente o Scrum. Legal demais, né? Eu adoro essas ferramentas, pessoal. Elas facilitam muito a vida da gente. Então, temos agora os princípios aqui do nosso Scrum. Então, vamos lá conhecer. Primeiro, ele acolhe a incerteza e a imprevisibilidade e as concebe como descobertas. Por quê? Porque a gente tem que descobrir o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Para isso, ali a equipe tem que estar bem alinhada e as pessoas ali trabalhando dentro da sua disciplinariedade. Por quê? Porque muitas cabeças pensam melhor do que apenas uma. Então, tá todo mundo trabalhando ali focado naquele projeto para fazer o melhor acontecer. E a gente vai descobrindo incertezas, imprevistos e vamos considerar, porque a gente tem que ter um posicionamento realista, porque aí sim as coisas vão acontecer no mundo real. Continuando.
acolher a possibilidade de mudança e inovação constantemente. O Scrum trabalha em cima disso. Pressupõe que uma equipe excelente é multifuncional, porque tem vários prismas, várias pessoas de mentalidades diferentes, de áreas diferentes, trabalhando ali, vendo mais de um foco numa situação, tendo uma compreensão total. Estimula o aprendizado e também a transparência do erro. Errou, tudo bem, a gente está aprendendo, está todo mundo trabalhando em conjunto. Errou, a gente sempre tem tudo planejado, então a gente tem um pouquinho de tempo, corrige. Errou, vamos corrigir, vamos continuar rodando ali o contexto, girando a roda. Errou, vamos corrigir, dá tempo, chama todo mundo. Gente, vamos ajudar aqui a corrigir, beleza? Onde o outro erra, ajuda todo mundo. Onde eu erro, ajuda todo mundo. E continua, não tem que achar o culpado, tem que achar a solução, certo? E claro, ter uma equipe ali que as pessoas tenham um bom relacionamento, beleza? Continuando. Fornece ferramentas para a auto-organização dos profissionais. Eles sabem das suas funções, das datas de entrega. Vai tocando e vamos ali no daily meeting, todo mundo diariamente informando o que está sendo feito. Permite a otimização de tempo. Ninguém gasta tempo à toa. Aumenta a produtividade e também até mesmo a hiperprodutividade, sem a perda da qualidade. Ou seja, as pessoas se dedicam bastante porque elas têm esta vontade, porque o tempo delas foi otimizado. Confirma ali proposta de valor pelo feedback do usuário, que geralmente é positivo. Tem ciclo de revisão periódico para inspeção do andamento do projeto, ou seja, ele é monitorado. E aceita a interrupção do projeto a partir da identificação de desperdício de recurso e inocuidade dos resultados. Ou seja, está tudo muito torto. Vamos arrumar aqui, vamos refazer, vamos rearranjar e continuar no caminho certo sem perder o nosso foco. Vamos corrigir porque a gente não quer desperdício. Tá vendo só como o Scrum é interessante? E ele é muito utilizado na atualidade. Seja muito bem-vindo, Scrum. Métodos e práticas ágeis. Agora a gente vai conversar do PDCA. O PDCA é um dos queridinhos da gestão, muito utilizado tanto na gestão mais tradicional, quanto também na gestão mais modernizada, digitalizada e muito mais ágil. Por quê? Porque ele é uma ferramenta básica, clara, concisa, que tudo que a gente precisa está ali no rostinho dele. Vamos conhecer então? Olha só o PDCA. Para a gente entender melhor o nosso PDCA, é importante que você tenha a compreensão de cada um dos seus quadrantes. O nosso PDCA, ele é formado por 4 quadrantes importantes que nós temos aqui neste contexto. Ele foi criado pelo W. Edward Deming, que a gente chama mais do ciclo de Deming. Muitas vezes, se você vê PDCA ou vê ciclo de Deming, é o PDCA. Geralmente a gente fala mais PDCA, então fique tranquilo quanto a esse aspecto. Então, retomando ao nosso quadro, nós temos aqui o nosso Deming, chamado de PDCA. Olha só, temos o P de Plan, também em inglês, pessoal, mas fique tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, vamos com tudo. P de Plan, que é planejar em inglês, o D de Do, fazer, o C de Check, que é checar, no caso aqui de uma verificação, monitoramento, e o A de Act, é agir. Quando chega no A de Act, você define ali se dentro do seu PDCA este ciclo, essa definição pode ser inserida dentro da organização, pode ser ali rotinizada, pode ser aglutinada na rotina da empresa, ou então não deu certo, a gente tem que refazer, nós temos que corrigir alguns pontos e reiniciar o ciclo PDCA. Então é importante entender isso lá no ACT, no momento da ação. A ação é aquele momento que ou eu trago para minha empresa e trago como uma rotina, uma melhoria contínua, ou eu corrijo e refaço o ciclo até ficar bom para eu poder trazer para minha empresa, certo? Então aqui a gente tem o PDCA, retomando, olha só. Planeje, faça, verifique e haja. Planeje o que você vai fazer, faça. Verifique se o produto alcançou o resultado desejado, então haja em relação a isso e mude a forma como está fazendo as coisas.
Repita o processo em ciclos regulares e dessa forma alcance o aperfeiçoamento contínuo. Segundo Sutherland, que traz aqui pra gente o PDCA, que rotineiramente nós utilizamos PDCA neste formato, ok? Mas também, olha só, nós temos aqui um entendimento mais modernizado, que são custos e fluxo de repetição do nosso ciclo PDCA. Ou seja, se não der certo, a gente vai rearranjando até ele dar certo. Professora, tentei uma vez, não deu, não tem problema, corrige e reinicia o ciclo. Ah, professora, tentei de novo, não deu. Não tem problema, corrige e reinicia até acertar e você poder trazer isso para sua organização. E agora eu vou te mostrar aqui alguns sprints. E eles são muito interessantes para você entender como funciona essa dinâmica do PDCA. Olha só no quadro. Aqui temos os nossos sprints. Geralmente a gente fala sprint, que são o quê? Uma lista ali de tarefas para a gente entender melhor. Então, o que acontece? A gente vai planejar aqui todo o nosso contexto. E tá planejando? Estamos planejando. Então, a gente vem no do, fazer, P, D, C, verifica e vai para o A, act. Então, nesse momento você viu, professora, não deu certo, vamos ter que fazer uma correçãozinha. Não tem problema. Então, o ciclo aqui ele não fechou, ele voltou para o planejamento, tá vendo? E aqui, o que você fez? De novo, planejei, fui para o fazer, o do, fui para o C de check, que é o verificar, fui para o act. Ai, professora, não deu certo de novo, não tem problema, volta para o planejamento. Planejei de novo, pus a mão na massa, fui para o fazer. Fui para o C de verificar, o check. Cheguei aqui no act. Ai, professora, agora foi. Então, ótimo. Então, aqui você finaliza. Solved. Resolvido. Não tem problema ser um ciclo, C2, CN, C3, C100. Não tem problema. Desde que você chegue aqui, ó, na resolução. Empreendedor, empreender, gerir, é isso, pessoal. Tentativa e erro, tentativa e erro. E, ó, levanta, recomeça o ciclo. Até, retomando ao quadro, você voltar pra cá. E dá tudo certo. É disso que eu tô falando. Nada de desistir, hein? Então, vamos entender as semelhanças do PDCA e do Scrum. Do Scrum não tem problema. Scrum. Vamos lá. O Scrum, ele pressupõe uma estrutura de sprints. Os sprints, que são estes ciclos, essa lista de tarefas, tem durações pré-estabelecidas e inalteradas. Tem cronograma para finalizar, então segue o tempo. Todos têm o mesmo tempo, desde o fazer, fazendo e feito. Desde o planejar, do fazer, do check, de verificar, de monitorar, do act, então ele tem tempo igual. Depois, um dos rituais do Scrum é a criação de histórias, com o ponto de vista do usuário final, para tangibilizar a tarefa. Então, vai considerar para quem, o que e o porquê, dentro ali do nosso Scrum, beleza? Na sequência, nós temos que entre os rituais dos sprints estão as reuniões diárias, que são aquelas reuniões que não ultrapassam 15 minutos, para a gente demonstrar o que está acontecendo. Esse daqui é um rostinho do nosso Scrum. Então, a gente vai ter aqui as histórias do usuário, teremos aqui o backlog. O backlog é o pé da letra, é a atividade em atraso. Mas aqui a gente tem como uma listinha, uma lista de funcionalidades, uma lista de requisito que deve ter no nosso produto. E aqui a gente vai colocando o que tem que ser feito, o que está fazendo, o que está em revisão e o que está terminado, feito. E tem um guia aqui para o nosso Scrum acontecer, o Scrum Guide. Então aqui a gente vai ter um líder, que é o Product Owner, que nós chamamos Product Owner, ok? Nós vamos ter uma equipe, nós vamos escolher ali um Scrum Master que vai ficar ali autogerindo todo aquele contexto pra gente. Vai ter um backlog, uma listinha do que tem que ter no produto e uma ordenação de acordo com prioridade. Nós vamos definir e estimar o esforço do backlog, que é essa listinha de que deve ter, né, dos nossos requisitos. Nós vamos planejar o sprint. Nós vamos tornar o trabalho visível por meio do quadro Scrum, que vai facilitar muito. Nós vamos ter daily meetings, reuniões diárias. Nós vamos revisar o sprint junto com a equipe e os demais envolvidos. Lembrando que o sprint é a nossa listinha de tarefas. Nós vamos fazer a retrospectiva do sprint, avaliar feedback e começar o sprint seguinte a partir
das lições aprendidas. Então aqui a gente viu como funciona o nosso Scrum e o quanto ele é importante dentro de uma organização. Nesse contexto, eu trago uma atividade muito interessante que nós vamos poder compreender melhor metodologias ágeis e como elas são utilizadas e como elas são definidas dentro de uma organização. Então, para isso, vamos ao quadro. Aqui na nossa atividade, eu gostaria de trazer para você alguns pontos bem importantes e bem interessantes aqui relacionados ao nosso pensamento ágil, beleza? Então, nesse contexto, nesse mindset ágil, nessa forma de pensar ágil, o seu primeiro projeto, ao ser contratado por uma agência de publicidade, era gerir a concepção e o desenvolvimento de um app, de um aplicativo de serviços concebido pelo próprio cliente. Então, o cliente ali está conversando com você porque ele vai precisar de um app, de um aplicativo, e buscou aí a sua agência, certo? Então, nesse contexto, o cronograma firmado em contrato seguiu o antigo modelo de cascata, que você já sabia que não funcionava. Ou seja, tinha que terminar uma coisa para startar outra, terminar outra para começar outra. Sabe aquela cascatinha? Termino isso, vou para isso, termino isso, vou para isso. E sempre vai para frente, porque o tempo vai girando, né? Então, terminei isso agora. Passou 2 dias, então vem para esse. Passou 2 dias, vem para esse. Passou 2 dias, vem para esse. Sabe quando vai na cascatinha? É nesse sentido, ok? Retomando então. Era a sua oportunidade de testar aí o modelo Scrum, mas para isso o desafio seria, primeiro, conceber a liderança da empresa e o cliente. E na sequência, conceber então os profissionais com competências necessárias para fazer o projeto acontecer. Então, primeiro você tinha que entender que tem a liderança da empresa, ela tem ali os seus clientes, você tem que compreender, entender o que está acontecendo ali com ela. E depois unir ali os colaboradores que você precisa para montar esse app. Continuando, olha só. Para convencê-los, em primeiro lugar, você relatou alguns casos descritos no livro base de metodologia, concebido aí pelo Jeff Sutherland, que observou aí muitas empresas e demonstrou como as metodologias ágeis poderiam trazer vantagem competitiva na prática. Em seguida, você apresentou a metodologia. Apresentou como ela impactaria no atual modelo da empresa e, para legitimar sua decisão, você convidou aí para uma breve palestra um profissional do mercado bem experiente em metodologias ágeis, na qual ele pôde compartilhar os projetos que conduziu utilizando a ferramenta Scrum e demonstrou também resultados obtidos. Nesse momento ali, que todo mundo compreendeu o que você estava elaborando e com a carta verde para seguir em frente, você iniciou o método Scrum na agência, cumprindo as etapas contidas no Guide, no Scrum Guide, ou seja, no guia lá da metodologia Scrum. Então, o projeto de desenvolvimento do seu aplicativo foi um piloto para avaliar ali a maturidade dos profissionais no processo. E se desse certo, o objetivo da liderança era começar a fazer aquilo crescer, expandir para outros projetos utilizando o Scrum, uma vez que a agência ia ganhar muito mais vantagem competitiva no mercado. Com certeza ela ia. Então você estava ciente de que talvez não dava certo seguir ali o guide ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Você viu que cada projeto é um projeto e que eles são únicos e que a metodologia ela poderia ser implementada e também ser ali flexibilizada conforme a necessidade da empresa, e você viu que dava certo. Então você conseguiu adaptar aí o Scrum às necessidades da agência. Olha só no quadro. Em tese, seria importante adaptar o método com as especificidades da empresa, foi o que você fez. Então, para fazer o Scrum funcionar, seria da seguinte forma. O Scrum, ele exige um Product Owner, uma pessoa ali para estar à frente da implementação do método. E você se propôs a desempenhar essa função, olha que legal, bem como a função de Scrum Master, tornando ali a equipe ainda mais enxuta, porque você realizaria essas duas funções.
Quanto à equipe, foram alocados ali um tempo integral para o projeto 4 profissionais com competências distintas, ou seja, teria multidisciplinariedade, e trabalhavam ali juntos de uma maneira autônoma, ou seja, autogerida e com muita transparência. Então teríamos um planner, planejador, um designer, um arquiteto de informação e um desenvolvedor. O time era formado por 5 pessoas, essas 4 mais você. Então depois era preciso montar o quadro de Scrum aqui. E uma vez que todos trabalhavam no mesmo espaço físico, a sua escolha foi utilizar uma parede cheia de post-its, daquele adesivinho autocolante, aquele papelzinho, onde todo mundo poderia escrever. Em vez de ferramentas online, vocês poderiam utilizar a parede como um todo. Ficava muito mais fácil de todos visualizarem. Então o processo começou com uma reunião de time, em função do público ao qual era destinado o serviço do aplicativo. Vocês foram conversando. Então, o que aconteceu? Foram concebidas histórias para tangibilizar, para entender melhor as tarefas que nós deveríamos organizar conforme a prioridade ali no backlog, nessa listinha de requisitos que deveria ter o nosso produto. Depois a gente refinou o estimado refinou e estimou, melhor dizendo, o esforço de cada tarefa ali no backlog. Depois definimos o tempo de duração de cada ciclo, de cada sprint, e planejamos o primeiro. Então o time começou a trabalhar junto e ter reuniões diárias que começaram a ser realizadas. Aquelas daily meetings de 15 minutinhos. O sprint, esse ciclo, essa lista de atividades, foi realizada junto com os demais stakeholders, que são ali os envolvidos, as pessoas que têm interesse diretamente. Todos ali as partes interessadas. Em nono, foi feita uma retrospectiva do sprint, avaliado o feedback para ver se estava tudo ok. Então, foi começado o sprint seguinte a partir das lições aprendidas até a gente conseguir chegar ali no momento em que o ACT do nosso sprint vai ser positivo. Então, foram todos esses pontos que a gente conseguiu entender, que a gente conseguiu trazer e deixar tudo muito mais conciso, facilitando a vida dessa agência com metodologias ágeis que trazem muito valor em menos tempo. Agora eu trago aqui uma colocação, uma interação para você pensar, refletir, trazer aqui a sua opinião sobre esta temática trazida. Então olha só no quadro. Você aplicaria a Scrum no seu dia a dia no trabalho? Por quê? No seu dia a dia, né, pessoal? Por quê? Por qual motivo você aplicaria a metodologia Scrum? Faria diferença? Seria algo benéfico? Seria algo que iria agregar para a sua empresa? Quais benefícios será que essa metodologia traria? Vou deixar vocês pensando alguns minutinhos e na sequência eu já retorno. Então aproveita, participe. E agora, já caminhando para o finalzinho da nossa aula, do conceito, que nós já estamos aí chegando na metade do nosso conteúdo praticamente, vamos aqui recapitular o que a gente conversou, o que a gente viu de interessante nessa disciplina aqui que nós temos voltada para projetos no marketing digital. Além de conhecer a gestão e a origem dos conceitos de gestão, dos conceitos de projetos, nós estamos aqui conversando sobre uns conceitos um pouco mais evoluídos, podemos dizer assim, que são mais voltados para a nossa realidade atual, que são as metodologias ágeis, as quais ali são provindas de princípios e valores que estão descritos no Manifesto Ágil, que nós temos como algo para nos basear e embasar nesse contexto, onde nasce e emerge o mindset ágil, que é uma forma de pensar mais literalmente ágil, mais rápida, mais eficiente, mais facilitada, onde as organizações trabalham com equipes menores, com multidisciplinariedade, ou seja, várias pessoas de setor, melhor dizendo, várias pessoas, cada uma de um setor diferente, deixando ali uma equipe pequena, mas muito concisa, muito redondinha, onde ela
aplica a autogestão, ou seja, a própria equipe vai utilizando ferramentas ali de metodologias ágeis e vão sabendo dos seus compromissos, das suas responsabilidades e vão se autogerindo nesse contexto. Entregam valor de maneira eficiente, de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais concisa e enxuta, fazendo com que as organizações tenham vantagem competitiva dentro do mercado na qual o mercado no qual essa empresa atua, no qual ela está ali inserida, além de fazer com que a organização possa ter valor agregado constantemente ali nas suas atividades, no seu posicionamento estratégico dentro do mercado de atuação, economizando dinheiro e, mais importante do que economizar dinheiro, é economizar tempo, porque o tempo não tem volta. Então, nossa metodologia ágil, provinda aí desse mindset ágil e as ferramentas que nós temos para utilizar fazem toda a diferença nesse mercado gigantesco que nós atuamos, globalizado, com muitas interações acontecendo a todo tempo, com a comunicação constante, com muita facilidade para fazer negócios, provindos aí do avanço das tecnologias, seja na parte de logística, na parte dos meios de transporte, na parte da internet, na parte da comunicação. O mundo é globalizado, a negociação é globalizada, então nós precisamos de metodologias, com certeza, muito rápidas e ágeis para acompanhar toda essa velocidade no mundo que nós vivenciamos. Indo ao quadro, a gente conversou bastante sobre, então, introdução à nossa gestão ágil, o manifesto ágil, o mindset ágil, a gente conheceu a metodologia do Scrum e comparamos com o PDCA. Fechamos então com chave de ouro mais uma aula maravilhosa. Leia sempre seu material, venha preparado aqui para a nossa aula, traga dúvidas, traga as suas colocações, fique à vontade, a prof está aqui sempre à disposição. Se cuide, cuide de quem você ama e nós nos vemos numa próxima. Bons estudos a todos sempre e até depois.